Olá, é um prazer mais uma vez trazer a palavra de Deus a tantos quantos queiram ouvir. Eu queria começar hoje em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, que está escrito: não há um justo nenhum sequer. E agora, por 8 versículos, ele vai descrever a condição em que se encontra a humanidade, que não teme a Deus, que não busca Deus, que há muito engano na sua língua e os seus pés são ligeiros para a violência e tudo mais. E no versículo 23 ele conclui dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, todos pecaram. Essa é uma palavra inclusiva, por causa do pecado de Adão. O simples fato de Adão ter desobedecido a Deus, e ele é o pai da humanidade, então todos nós nascemos em pecado. É como o salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, nós somos pecadores por natureza, por causa do pecado de Adão. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse carecem significa que eles estão aquém da glória de Deus. E por mais que a pessoa pudesse trabalhar através de obras, fazendo um esforço para alcançar a Deus, ele sempre iria ficar aquém. É uma condição por causa do pecado. O homem está separado, está destituído da glória de Deus. Eu não sei se vocês... acho que é bem conhecida a corrida de São Silvestre no final do ano. Nós sabemos que há uma multidão que vai para aquelas corridas e a maioria vão lá simplesmente para correr como um exercício. Eles sabem que nunca vão ganhar a corrida. Então, isso ilustra bem a situação do homem. Ele está sempre fazendo, se esforçando em querer agradar a Deus e buscar a Deus através dos seus próprios esforços, mas é impossível. É tão impossível como é impossível saltar de uma margem à outra do rio Amazonas. Vamos dizer um absurdo, isso que acontece, é isso que a palavra está dizendo aqui. Mas a boa nova é que no fim desse versículo que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, entra Jesus Cristo, que veio para ser o nosso Salvador, para nos garantir a salvação. Então diz que, mas agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei, sem as obras, a justiça que é pela fé em Cristo Jesus. E no capítulo 4, que é logo a seguir, nós vamos encontrar 7 vezes a palavra imputar ou imputado. A palavra imputar, ela tem um significado muito importante, nós devemos conhecer e aprender e realmente saber isso para as nossas vidas. É uma palavra, um termo contábil. Imputar é colocar na conta de alguém, ou um crédito ou um débito. Nós usamos o cartão de crédito e geralmente, então, nós compramos a crédito, não pagamos na hora, mas está imputado no cartão e vai ser cobrado. E se é o cartão de débito, assim que o cartão passa na máquina, o dinheiro sai da nossa conta. Isso é um termo contábil e um termo que nós vamos usar aqui, que a palavra de Deus usa aqui para dizer de duas coisas. O que Deus não nos imputa é o pecado, o nosso pecado, porque ele imputou
em Jesus. Ele colocou os nossos pecados na conta de Jesus. Jesus pagou os nossos pecados quando ele foi na cruz do Calvário. Ele não morreu como uma vítima, não morreu como um mártir, não morreu por causa da maldade dos judeus e a maldade dos romanos. Ele morreu porque Deus propôs na sua morte a expiação dos nossos pecados, o pagamento dos nossos pecados. Então, os nossos pecados foram imputados a Jesus. Ele ficou responsável, ele pagou pelos nossos pecados. E para nós, Deus quer imputar a justiça, nos fazer justos sem pecado, uma vez que Jesus pagou os pecados. Então não temos razão nenhuma para continuar com o pecado na nossa vida e separados e destituídos da glória de Deus, mas receber pela fé a imputação na nossa conta, a nosso favor, a justiça de Deus. E ele começa com o caso de Abraão, dizendo, porque a Escritura diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Ele creu em Deus. Ele era um pecador, mas Deus o chamou e ele creu em Deus. Isso foi-lhe imputado como justiça. Era como se Abraão não tivesse nenhum pecado mais na sua vida. Ele foi perdoado, ele foi justificado, ele recebeu esse crédito na conta dele. E diz mais, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora está falando de todos os ímpios. Nós pensamos, porque nascemos num país cristãos e desde criança nós somos levados à igreja, de que Jesus morreu pelos cristãos. Não, no capítulo 5 de Romanos, que está mais à frente, diz que Jesus morreu a seu tempo pelos ímpios. Diz que ele morreu, era a prova do amor de Deus, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu quando éramos inimigos. Agora, tira o cristão de lado. Vamos pensar há 2000 anos atrás, quando não havia nenhum cristão, havia os judeus e os gentios. E todo mundo perdido, os judeus perdidos na sua religiosidade e o mundo perdido nos seus pecados. E Jesus morreu por todos. E nós não estávamos aqui, nós não estávamos lá. Nós nem existíamos ainda, mas Jesus morreu por todos. É por isso que o tema do nosso canal é reconciliação, porque mostra o ponto onde Deus fez a reconciliação com o mundo. Não foi com os cristãos, foi com o mundo, com os ímpios, com os pecadores, com aqueles que são inimigos de Deus. E é a humanidade toda, é aqueles que estão destituídos da glória de Deus e que sempre vão continuar aquém da glória de Deus. Não importa a sua religiosidade, não importa a sua nacionalidade, o seu status, não, nada conta, nada da sua performance é contada. Os homens são uma massa com a mesma qualidade, com a mesma natureza, separados e destituídos da glória de Deus. Se nós queremos a reconciliação, se nós queremos a comunhão com Deus, então nós temos que ir pelo caminho de Deus, onde ele imputa em Jesus os nossos pecados e nós, crendo nele, recebemos imputado na nossa conta, a nosso favor, a justiça de Deus. É muito simples, é pela fé. Abraão creu e foi justificado pela fé. E ele continua dizendo, Davi disse, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Olha que coisa. O homem pecou, mas
Deus não vai imputar o pecado na vida dele, não vai cobrar dele, vai cobrar de Jesus. E continua, eu não tenho tempo para dizer todos os versículos, mas diz assim, como que ele foi imputado? Estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? Veja, a circuncisão não existia ainda no caso de Abraão. Quando Abraão foi chamado, ele era incircunciso. A nação judaica ainda não existia. Ele seria o pai da nação judaica. Ele estava em Ur dos caldeus, ele era um caldeu e era um ímpio, um idólatra. Não conhecia Deus. Deus o chamou e ele creu em Deus. É por isso que fala, quando que foi imputada a justiça para Abraão? Foi quando ele estava circuncidado, quando já havia circuncisão, já havia o judaísmo? Não, de maneira nenhuma, foi antes, foi na sua chamada, quando Deus chamou para que ele saísse da sua terra, da sua parentela e fosse para uma terra que Deus ia mostrar, porque Deus ia fazer dele uma grande nação, Deus iria abençoar através dele todas as famílias da terra. Então, Abraão é nosso pai espiritual, entre aspas, porque ele creu. Então, ele é pai de todos aqueles que crê, diz Gálatas, no capítulo 3. Mas, então, quando foi imputada? Ainda estando na incircuncisão. E ele se tornou, então, um justo, porque foi imputado na vida dele a justiça de Deus. E continuando, no versículo 22 diz assim, assim isto lhe foi também imputado como justiça, porque ele creu, ele estava certo de que Deus ia dar a ele uma descendência, uma família. E diz que o que foi escrito a respeito dele foi escrito por nossa causa, para vermos no exemplo dele como é possível nos aproximarmos de Deus e sairmos desse estado de todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, a coisa mais importante na vida do ser humano é ouvir e crer nas boas novas do Evangelho de Jesus, o Evangelho da sua graça. Isso é a graça de Deus em ação. Deus perdoando, Deus fazendo tudo a quem nada merece. Nós recebemos pela fé, nós somos justificados pela fé, e a garantia da nossa justificação é ou foi a ressurreição de Jesus. Em Romanos 4, versículo 25, diz que Jesus ressuscitou para nossa justificação, para a garantia da nossa justificação. Ele está vivo hoje nos céus. Nós temos um homem na Trindade, Jesus Cristo, homem, o único intercessor entre Deus e o homem. Ele hoje está esperando para entrar na sua vida, para ter comunhão com você, para te dar certeza desse crédito de justiça que Deus te oferece. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.